Amigos, agora eu quero apresentar para vocês a situação do Internacional quanto ao aproveitamento da base. E é mais uma vez a confirmação de que a dupla Grenal, para formar as suas grandes equipes, não usou do recurso de 50% desta formação de atletas vindos da base. Em 75, 76 e 79 foram os anos que o Inter mais se aproximou de um bom aproveitamento. E veja que foi o período em que o Internacional constituiu as suas melhores equipes da história. O Internacional também, para estas conquistas, predomina nestas conquistas treinadores vindos de fora. Os treinadores locais venceram muito menos e só foram o Enio Andrade, que obteve um título inédito, o de campeão brasileiro invicto em 79, e o Celso Roth, que se sagrou bicampeão da Copa Libertadores. Vamos então em 75, observem aí o treinador Minelli, ele aproveitou 5 jogadores vindos da base, o Cláudio, Falcão, o Carpegiani, o Chico Fraga e o Jair. Ele fez a mesma coisa em 76. Depois, em 79, o técnico foi o Enio Andrade e ele aproveitou Jair, Batista, João Carlos, Galvão e Falcão para formar a sua equipe titular. Portanto, 5 atletas formou o Enio Andrade. Para o Mundial de 2006, o Abel Braga utilizou 2 atletas vindos da base, o Edinho e o Pato. Para a Libertadores de 2006, ele usou o Edinho e o Sobis. Edinho e o Sobis. A Libertadores veio antes, ele usou o Edinho e o Sobis. Então, o Sobis fez parte também desta movimentação do Internacional na conquista de 2006. E na Libertadores de 2010, o Celso Roth aproveitou o Renan, o Sandro e o Taison. E a Copa do Brasil de 1982, o Internacional, dirigido por Antônio Lopes, alcançou o aproveitamento dos jogadores Pinga, Daniel Franco e Caico, isto em 1992, quando o Internacional obteve o único título que tem da Copa do Brasil. É bem verdade que no contexto geral, o Minelli e o Enio Andrade aproveitaram mais jogadores do que aqueles 5 que cada um utilizou como titular em 75, 76 e 79 o Enio Andrade. Mas o grupo de atletas do Internacional foi preenchido para a reserva com mais jogadores da base. Então eles eram mais chamados. Mas titulares das equipes de 75 foram o Cláudio, Falcão, o Carpegiani, o Chico Fraga e o Jair. Que o Internacional teve, por exemplo, problema com o Cláudio, que se lesionou, não é? Teve essas mudanças aí, o Caçapava se machucou, o Carpegiani também teve um tempo lesionado, outro jogador que também esteve lesionado e afastado um tempo ali de alguns jogos foi o João Carlos, lateral direito. Então houve um aproveitamento, o maior número de jogadores da base do Internacional, mas para a reserva, não para a titularidade. Para a titularidade o Internacional nunca teve, a exemplo do Grêmio, teve uma vez o Grêmio, e o Internacional não teve nenhuma vez formação com mais de 50% da sua equipe com atletas vindos da base. Eu fiz questão de apresentar estes números e fazendo as referências do Grêmio e do Internacional, como fiz anteriormente, para que todos tenham uma noção plena de que esta história de que a base é quem fornece jogadores e sem ela não acontece nada, ela não é verdadeira, não é verdadeira. A dupla Grenal nunca baseou a sua formação de equipe em atletas vindos da base. Sempre comprou muitos jogadores, sempre foi muito compradora a dupla Grenal. Basta olhar, por exemplo, o principal zagueiro da história do Internacional, Elias Figueroa, comprado. Você vai perguntar aí do Grêmio, o Anchieta, um jogador que foi considerado o melhor jogador da Copa do Mundo, melhor zagueiro da Copa do Mundo 70, veio para o Grêmio. É assim, o Grêmio e o Internacional sempre compraram muita informação de que a base, muita pirotecnia sobre o aproveitamento da base, mas não é verdadeiro não. Eu acabei de apresentar os números e estão aí com números e estatística, não adianta contestar. Você pode dizer quem é melhor ou pior por observação, por análise. Agora, número, aproveitamento, sim, isso aí, o número é fundamental, ele é decisivo, a estatística é decisiva e aí ela não muda. Um abraço.